O Inteiro Teor começa agora com notícias sobre julgamentos de destaque da Justiça Federal da Primeira Região. TRF1 mantém condenação de homem que apresentou atestado médico falsificado para justificar ausências ao trabalho. O caso aconteceu em Minas Gerais. Ter dinheiro depositado em conta corrente conjunta não impede confisco de valores pela Fazenda Nacional para pagamento de dívidas fiscais. E ter o nome divulgado na lista de aprovados no vestibular é um sonho que pode virar pesadelo. Isso porque a candidata viveu essa situação, mas, na verdade, não passou no concurso. O TRF1 determinou indenização por danos morais a ela. Acompanhe, a partir de agora, no Inteiro Teor. No Brasil, a apresentação de atestados médicos falsos ocorre não só na Justiça Trabalhista, mas na Federal também. Isso porque apresentar documento falsificado é crime que pode dar até pena de detenção. Em Minas Gerais, um funcionário dos Correios apresentou um documento falso que foi comprado para justificar a falta ao trabalho. O caso ficou sério e foi parar no TRF da Primeira Região em Brasília. Resultado, o funcionário foi condenado a mais de 1 ano de prisão. Para cada dia de atestado, um valor pré-definido. É até difícil acreditar, mas é possível encontrar quem venda e compre atestados médicos falsos. Um crime que pode dar cadeia. E foi exatamente o que aconteceu com um homem que, para justificar faltas ao serviço, apresentou ao trabalho a empresa brasileira de Correios e Telégrafos um atestado falso comprado por R$ 30. O gestor desconfiou do documento e entrou em contato com o médico responsável, que negou a emissão. O problema virou ação na Justiça Federal de Minas Gerais, onde o funcionário dos Correios foi condenado pela prática do crime de uso de documento falso. Mas ele recorreu aqui ao TRF da Primeira Região. Afirmou que não foi interrogado, o que geraria violação ao contraditório e à ampla defesa. Pediu ainda a absolvição por insuficiência de prova. Ao analisar o caso, a 4ª turma do TRF1 considerou que o acusado tinha um defensor para apresentar a versão dos fatos. Para o relator, desembargador federal Olindo Menezes, as provas colhidas são firmes e a sentença demonstrou a certeza da autoria e materialidade do delito. O magistrado ressaltou: nos autos do processo consta que o acusado afirmou em depoimento prestado à ECT que comprou o atestado. A turma então confirmou a condenação do homem e estipulou a pena de 1 ano, 1 mês e 10 dias de prisão. Esta advogada esclarece o que diz a lei a respeito do assunto. Se o empregador descobriu que aquele atestado é falso, quais as medidas que ele pode tomar? Primeira, a trabalhista, que é a aplicação da dispensa por justa causa imediata. Além disso, é um crime, é uma falsificação de um documento. Então, também tem uma denúncia penal. Na questão penal, vai ter que ser averiguado se é uma falsificação de documento público ou um documento particular, certo? Vai ser os artigos 297 e 298 do Código Penal. Este gerente de recursos humanos de uma empresa que tem mais de 3.000 funcionários diz que já recebeu atestado falso e também por isso implantou uma nova regra para os trabalhadores. Os documentos precisam obrigatoriamente ser homologados em uma clínica especializada em medicina no trabalho. Analisamos que, dentre os 500 atestados que oferecia-se aqui, 75% deles era de um dia, que correspondia exatamente véspera de feriado. Porque como nós prestamos serviço para órgãos públicos, muitas das vezes os feriados são emendados. Então o que o empregado fazia? Eu também vou usar desse artifício. Só que ele usava um dia antes para viajar, para ir para uma chácara, ir para um churrasco e assim por diante. Então constatamos também que, na maioria dos casos, o funcionário de fato não estava doente. Ele estava usando apenas de um artifício, usando a má-fé, por assim dizer, e se beneficiando disso. Então também foi mais um critério utilizado para que houvesse a homologação dos atestados. Após a exigência da homologação, segundo o gerente, a média mensal de atestados médicos apresentados caiu quase pela metade, de cerca de 500 para 300. Segundo o diretor administrativo de uma empresa de Brasília que atua na área de medicina do trabalho, há casos absurdos de falsificação. Um homem já chegou a apresentar atestado com o Código de Identificação de Doenças, o CID, de gravidez de risco.
Carimbos de médicos falecidos também já foram identificados. A gente verifica vários pontos dentro do atestado médico. A gente verifica se o CID é compatível com a doença, né? O Código Internacional de Doenças, se é compatível com o que o paciente está dizendo, com o relato do paciente. A gente verifica se esse atestado médico ele é carimbado e assinado por um médico que tem registro ativo no CRM, né? A gente verifica se a história, o contexto todo está de acordo com a realidade. A gente liga no estabelecimento. Para ele, uma solução para o fim dos atestados falsos seria a obrigatoriedade de emissão dos documentos digitais em toda a rede hospitalar. Com a certificação digital, que é a assinatura eletrônica do próprio médico, a gente acha que a gente valoriza até o ato médico. Porque o médico vai ter o controle da emissão do seu atestado com a certificação digital. Então a gente acha que esse certificado digital vai aumentar o volume de pacientes no consultório médico para que ele realmente ateste se o paciente está doente ou não. Reportagens sobre essa e outras decisões do tribunal estão no nosso portal. Vai lá! A seguir, decisão envolvendo o fisco. Ter dinheiro em conta conjunta não impede que a Fazenda Nacional confisque valores para pagamento de dívidas fiscais. É uma notícia da indenização por dano moral. Quem vai receber é uma estudante mineira que teve o nome divulgado incorretamente na lista de aprovados no vestibular. Já, já! O Inteiro TU está de volta com a seguinte notícia. O fato de uma pessoa ter dinheiro depositado em conta corrente conjunta não é empecilho para que, na ausência de outros meios, a Fazenda Nacional confisque os valores para liquidar dívidas fiscais. A decisão é da 7ª turma do TRF1. Os desembargadores analisaram o recurso da Fazenda Nacional contra a decisão da primeira instância que havia negado o pedido do fisco para bloquear a integridade dos valores encontrados na conta corrente. O juiz da Seção Judiciária de Goiás havia autorizado o pagamento de 50% da dívida, sob o argumento de que cada um dos correntistas tinha direito a apenas metade do valor depositado. Mas o relator do caso no TRF1, juiz convocado Eduardo Moraes da Rocha, explicou que, no caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. A Justiça entendeu que o fato de o dinheiro ter sido depositado em conta conjunta em que um dos titulares não era devedor, não impede que o valor encontrado seja bloqueado em sua totalidade. A 7ª turma aqui do TRF da Primeira Região baseou-se em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o desconto desse tipo de conta para quitar débitos com a Fazenda Nacional, se estes já se encontrarem em fase de execução fiscal. Recentemente, os julgados têm sido no sentido de que há a possibilidade de se penhorar integralmente os valores ali contidos. Inclusive, esse entendimento ele está mais adequado às inovações trazidas pela lei e até pelo entendimento jurisprudencial dos meios eletrônicos que são utilizados hoje pela Justiça, né? Os convênios que foram firmados entre o Banco Central, o STJ, o Conselho Nacional de Justiça, foram no sentido de acelerar o processo, dar maior segurança jurídica e assegurar a tutela jurisdicional. O engenheiro mecânico Franklin Shimabukuro disse que não sabia disso quando precisou abrir uma conta em conjunto com outras 2 pessoas. Agora você tem que conhecer muito bem, inclusive prever que essa pessoa não vai ter problemas. Às vezes você conhece a pessoa hoje. Hoje ela não apresenta nenhum problema, mas amanhã ela se envolve em algum tipo de problema e aí, né? Para não ter problema, a dica do advogado Eduardo Barbosa, que é especialista em direito civil e processual civil, é mesmo se atentar. Deve-se ter um cuidado, né? O homem médio sabe que ele tem que ter cuidado com tudo que faz. Então, da mesma forma, é importante você saber com quem você está dividindo os seus lucros e os seus débitos. Agora, o assunto é indenização por dano moral. O Tribunal Regional Federal decidiu: candidata que teve o nome divulgado indevidamente na lista de aprovados em vestibular tem direito a esse tipo de compensação. Quem conta essa história é a repórter Daniela Garcia. Em
Entrar em uma universidade pública é o sonho de muitas pessoas. Ana, por exemplo, estuda há quase 1 ano para conseguir passar no vestibular. E para alcançar a aprovação no curso de Engenharia de Energia, enfrenta uma rotina pesada. Eu basicamente vou em casa dormir e passo o dia inteiro no cursinho. Tenho aula, refaço provas. Em 7 horas e meia eu reviso, vejo videoaula, faço exercício e refaço prova. Com tanta dedicação, ela acredita que logo será aprovada e já imagina a emoção que viverá no dia que encontrar seu nome na lista dos aprovados. Não consigo nem pensar na alegria que vai ser esse dia, sério, tanto para mim quanto para minha família que me apoiou nessa caminhada, sério. Vai ser muito importante e a alegria vai ser imensa, não sei nem explicar. Sentimento vivido de fato por uma candidata ao curso de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira da Universidade Federal do Piauí, mas que durou apenas poucos dias. Isso porque a jovem teve o nome divulgado na lista dos aprovados sem ter realmente passado no vestibular. A instituição corrigiu o erro e, após a retificação do edital, o nome dela não constava mais na relação dos aprovados. Diante da situação, a candidata e o pai dela entraram com uma ação na Justiça Federal do Piauí. Pediram indenização por danos materiais e morais pela frustração sofrida. Já em primeira instância, a Universidade Federal do Piauí foi condenada a pagar R$10 mil aos autores. Mas a instituição de ensino recorreu ao TRF da Primeira Região, pedindo a redução do valor. Alegou que o caso seria apenas de mero aborrecimento. Mas quem se dedica aos estudos acredita que não é bem assim. Com certeza é muito revoltante um erro dessa gravidade, porque por mais que para a faculdade não seja de tanta importância, na vida da pessoa com certeza causa um impacto muito grande. É um erro que deve ser evitado. A vida da pessoa fica completamente desgastada depois disso. Os autores da ação também recorreram ao TRF1. Pediram para aumentar a quantia estabelecida na primeira instância. A 6ª turma do tribunal considerou que a administração causou dano direto à estudante, já que a publicação da lista de aprovados gera grande expectativa, o que para muitos significa a realização de um sonho e uma real mudança da realidade. Para o colegiado, houve uma violação ao direito de personalidade da autora, portanto é justa a indenização por danos morais, mas a turma reduziu o valor para R$5 mil, pois não ficou demonstrada a existência de sequelas psicológicas e o erro foi corrigido em menos de 1 mês. Este advogado esclarece o que diz a lei a respeito do assunto. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, inciso 10º, diz que são invioláveis a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sendo assegurado a indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Esta garantia constitucional, ela também linka ao que diz o artigo 927 do Código Civil de 2002, que diz que aquele que, por ação ou omissão, cometeu o ato ilícito, fica obrigado a reparar. E a gente fica por aqui. Você pode acompanhar o Inteiro Teor também no nosso canal no YouTube e no portal do TRF1. E estamos também no Instagram e no Facebook. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.